formações diferentes e tem muita forma de pensar, cada um tem a sua forma de pensar. Mas eu acho que todos nós nos unimos num ponto. Nós temos opiniões, e as nossas opiniões são válidas, mas nós temos a direção de Deus, e aí a gente para. Então, o que eu quero falar para vocês hoje é algo que nos meus tantos anos de carreira profissional, são por aí por 30, não vou dizer quantos, porque se vai dizer a idade não fica bem, mas esses tantos anos trabalhando com família, eu sempre tive um trabalho, um cuidado de ver tudo aquilo que a psicologia me dizia, que a psiquiatria me dizia, que é de acordo com a palavra de Deus, que faz sentido. Então, o que eu vou dizer para vocês tudo foi peneirado muito e muitas vezes. E eu gostaria que vocês tivessem a tranquilidade de perguntar se houver essa necessidade. Então, ali está, mulher. Eu vou voltar um pouquinho, porque eu fiz tão bonitinho a entrada, que eu não vou perder de mostrar para vocês a entrada. Então, tem lá, mulher, pessoa, esposa e... Olha que bonitinho. Ó. Viu? Eu fiz isso pelo seguinte, porque mãe existe de diferentes formas. Eu sou uma mãe muito especial, se vocês não sabem. Eu não tive filhos. E eu sou uma mãe adotiva. O meu esposo, ele é um filho adotivo. Então, nossa família tem essa história. A minha família toda sempre adotou muito. Mesmo as minhas primas que têm filhos, sempre adotaram filhos. Nós somos uma família assim, nós gostamos de muita gente ao redor. Então, quando nós nos casamos, e eu fiquei 11 anos sem engravidar. Engravidei uma vez e perdi o bebê, e minha família tinha muito problema de engravidar. Minha mãe passava os 8 meses, pelo menos os 6 meses na cama. Minha irmã, para ter 3 filhos, ela teve 9 gravidez. Então ela teve 6 abortos espontâneos e os 3 últimos vingaram e nasceram, todos com problema de saúde. Então, na realidade, quando eu casei, eu falei para o senhor assim: eu não sou muito fanática por esse negócio de ter filho, não. E realmente eu não sou. Na minha cabeça é mais a mulher profissional. Não gosto dessas coisas de lavar, passar a cozinha, essas coisas que a mulher normal gosta. Eu quero. Chegada a essa. Então eu falei para ele: eu não sou muito desse negócio de ser mãe, não. Ainda mais com toda essa história da minha família. Se o senhor quiser me deixar de lado, passar de lado, eu sou o contrário da externa. Se o senhor quiser passar de lado, eu não vou ficar zangado. Tenho um marido que me ama muito, me mima, como minha filha diz. Ela diz que eu sou a mulher mais mimada do mundo. E eu gosto disso. Então eu falei para ele: pode deixar, eu dou conta só com ele. Só que eu perdi a visão quando nós viemos para os Estados Unidos. E meu marido é louco por criança. Se você ouvir na igreja, ele está segurando uma criança. Se você ver no supermercado, ele está brincando com alguém, levando bronca dos pais porque ele brincou com a criança. Ele está sempre assim. Então ele é louco por criança. Então eu ficava com pena dele. 11 anos nós não tínhamos filhos. E eu ficava com pena dele, mas eu não queria me comprometer com essa coisa, né? Então o Deus resolveu me resolver. Então eu perdi a visão, fiquei doente há algum tempo, 2 anos, 1 ano inteiro sem poder sair do quarto no escuro, porque a luz não vinha dos meus olhos. E finalmente meu irmão do Brasil telefonou e falou: Lúcia, vai ter 6 meninas aqui. Nós temos uma amiga que é diretora de escola lá, tem 6 meninas na escola grávidas que querem abortar. Então nós estamos fazendo um esforço de encontrar 6 famílias que possam adotar, para que essas meninas possam não abortar. Essas famílias cuidariam delas e adotariam. E você não quer ser uma? Eu tenho a maior gargalhada, né? 2 anos na cama, meu marido se virando para cuidar de mim e manter a casa. E ainda, eu adotar uma criança não tinha muito sentido. Mas o que aconteceu é que Deus tem seus planos, e eu falei com meu marido, né? Aconteceu isso, o Júnior ligou, ele fez essa proposta. Eu ri, né? Falei: olha só que ridículo. Ele veio pedir para... Aí ele olhou para mim sério e falou: você, nós podemos. Eu falei: o quê? Nós podemos. Então eu sei que existem muitos tipos de mães. Tem mães que são mães de pessoas que nunca
tiveram oportunidade de ter mães, mães de adultos, ainda que sendo jovens, tem muitas mães de adultos que não tiveram mães. Nós temos mães de pessoas que cuidam dos seus netos, dos seus sobrinhos, que cuidam de pessoas ao seu redor, que ajudam e alimentam. Então, nós, de um modo geral, o que eu quero mostrar para vocês hoje é o valor da mulher. A mulher é um ser tão especial, que ainda, quando a gente tem ensinamentos na cabeça errados, como eu tive, minha mãe sempre me ensinou que eu nunca fosse me casar, que eu fizesse uma profissão e que eu não confiasse nunca em homem. Então, baseado nisso, eu virei aquilo que eu era. Então Deus foi lá, teve cuidado, me mudou, me transformou, me ajudou a encontrar o meu esposo e ter a vida que eu tenho hoje. Eu sou muito grata a Ele. Por isso eu posso dizer a vocês, a mulher é um plano de Deus muito, muito especial. E muitas vezes a gente não entende porque a gente não se conhece e a gente não conhece o plano que Deus tem para nós. A gente não conhece a missão que Ele tem para nós. Então vamos dar uma olhada e caminhar um pouco nessa direção. Primeiro, nosso perfil. Nós, como seres humanos, nós somos formados de espírito, alma e corpo. Vocês sabem, o espírito é aquela parte mais refinada da gente, que se comunica com Deus, que tem pensamentos maravilhosos, que tem um altruísmo e tudo mais. O nosso corpo é essa parte visível e a nossa alma, que é aquele lugar de nós onde a gente se machuca, onde a gente se fere, onde a gente é humilhado, é rejeitado, é abandonado e a gente fica machucado. Essa alma é uma parte muito especial porque a nossa alma é formada de 3 outras partes, que é formada de vontade, mente e emoções. Essa parte é onde a gente fica machucado, na nossa mente, com lembranças, com palavras que foram ditas, coisas que foram feitas, nas nossas emoções que nós sentimos em função disso. E por isso, muitas vezes, a nossa vontade fica fraca, fica debilitada. E a gente não consegue fazer as coisas bem. Mas olha só, eu vou voltar um pouquinho só para você fazer a correlação. Está vendo a parte azul desse círculo? Qual é ela? Espírito. Se nós olhamos a alma, onde está a parte azul da alma? Vontade. Isso quer dizer o quê? Que o nosso espírito, Deus trabalha no nosso espírito, o Espírito de Deus no nosso espírito trabalha sobre a nossa vontade. Por isso que a gente pode dizer, é Deus que me dá o querer e o fazer conforme a sua vontade. Porque Ele nos dá isso. Então, a nossa vontade foi feita para ser soberana. Então, se nós quisermos mudar o plano da nossa vida, se nós quisermos mudar a direção da nossa vida, se nós quisermos mudar o modo como sentimos, o modo como pensamos, nós podemos. Porque isso está no plano de Deus. E Ele trabalha no nosso espírito e o nosso espírito trabalha na nossa vontade. Então nós podemos mudar toda a história da nossa vida. E eu queria que vocês tivessem certeza absoluta, são muitos anos com pessoas trabalhando. E eu tenho visto que a história, o passado, não determina o presente e o futuro. Não importa o que foi na nossa vida, não importa o que aconteceu, o nosso presente, o nosso futuro não são determinados pelo nosso passado. Amém. Vocês acreditam nisso? Amém. Então nós podemos escrever tudo de novo, mesmo que tenha sido tudo errado, até aqui, daqui para frente, tudo pode ser diferente. Amém. Pensando nisso, eu gostaria de concentrar. Você viu vontade, mente e emoção. Mente é uma parte muito importante da nossa vida. A nossa mente é aquela parte tão preciosa que, se nós não cuidarmos dela, ela é tão perigosa como um rio caudaloso. O que um rio caudaloso pode fazer? Empurra, vai passando por cima, inunda. Se não tiver uma margem bem delimitada, ele faz isso, né? Então, a nossa mente é assim. Nós temos que cuidar da nossa mente, que ela é um precioso território, mas ela é capaz de muitas coisas. Nós podemos ver coisas que não existem, nós podemos sentir cheiros que não estão lá, nós podemos ouvir barulhos que não estão, simplesmente porque estamos impressionados com alguma coisa. Então, a nossa mente é muito importante e produz muitas coisas. Por isso, nós temos que mantê-la no controle. Agora, diga para mim, uma sala cheia de mulheres, e a respeito das emoções? O que vocês acham? As emoções também são muito fortes e poderosas. E elas podem mudar o curso da nossa vida. Você vê que às vezes tem certas mulheres que por 20, 25 dias são maravilhosas. São santas, uns anjos, né? E 5 dias no mês elas viram
oposto. E às vezes a família, o marido, os filhos, os amigos, o trabalho, ninguém entende. Como é que uma coisa tão maravilhosa se tornou, de repente, algo tão estranho? Mas isso é o efeito dos hormônios nas nossas vidas, na toda mulher. Então, por isso, nós temos que pensar, a nossa mente, nossas emoções precisam ser controladas. Agora, eu quero dizer uma coisa a respeito da mente da mulher. Olha só. Você consegue ver a fotografia do cérebro lá? Você está vendo uma partezinha vermelha? Aquela é chamada corpo caloso. O corpo caloso é uma parte, você sabe que o cérebro tem 2 hemisférios. O corpo caloso é uma parte que liga os 2 hemisférios. E na mulher, nós temos 40% mais conexões no corpo caloso do que o homem. Por isso, a gente fala tanto, pensa tanto, a gente passa de um lado do cérebro para o outro. Meu professor de neuroanatomia dizia que a gente anda de um lado para o outro do cérebro de patinho. A mulher vai para lá e vem para cá, vai para lá e vem para cá. O homem, ele tem que sair de um lado, fazer a travessia e chegar no outro. A mulher passa de patinho, porque o número de conexões são muito maiores. Então, agora, deixa eu esclarecer uma coisa, como a gente está falando de mulher, família, filhos, tudo misturado. Uma coisa que é muito importante entender. É assim porque foi planejado assim. Está entendendo? Não é um erro da natureza, não é uma coisa absurda. Deus planejou dessa forma. Por quê? Nem o homem está errado, nem a gente tem vantagem. Porque o homem foi feito para ser centrado. Se ele tivesse esse tanto de fechos, ele não conseguia nunca ser centrado. Olha nós. Certo? O homem, ele sai para apagar a luz, ele apaga a luz. Ele apaga a televisão para ir dormir, ele vai dormir. A gente apaga a televisão para dormir, a gente faz 20 coisas no caminho. É verdade. E ainda quer conversar. Então, o homem, ele é um raio laser. Acionou, ele atinge o alvo. A mulher é como a luz. Se aqui tudo estiver escuro e a gente acender uma luz, essa luz, por mais fraca que seja, ela vai tentar iluminar todo o ambiente. Certo? E nós somos assim, nos espalhamos. Então nós fazemos isso por causa dessas conexões extras. Nós temos, portanto, o uso global do cérebro. Nós temos uma interação de todas as áreas do nosso cérebro. Nós somos multitarefa. Você já viu que a mulher consegue cozinhar, falar no telefone, fechar a porta com o pé e tudo mais? E atender o menino que está me esperando? Por quê? Exatamente por isso. Deus nos fez assim para que nós fôssemos capazes de dar conta desse recado. E você sabe que a mulher tem isso durante 30 anos da sua vida apenas? Então já não tem mais. E agora? E agora? Quando que isso acontece? Os seus 30 anos de super mulher começam no dia da sua primeira menstruação. Bom. A partir do momento que você está pronta para procriar, você se torna uma super mulher. E isso acaba 30 anos depois. Você tem esse período para ser super mulher. Por quê? Você precisa ser. Atender o marido, atender os filhos, atender o trabalho, atender tudo que você tem que fazer. O nosso grande problema é que a gente não sabe disso e depois dos 40 e 50 a gente quer fazer a mesma coisa. E não é possível. Quando você acaba os seus 30 anos, faz as suas contas. Quando foi a sua primeira menstruação, soma 30 e vê a idade, você perdeu a sua energia. Então, nesse tempo daí para frente, você tem que ajustar. Você tem que agir como um ser humano normal. Acabou a super mulher. Ok? Então, nós temos que nos preparar com isso, com suplementos, com tarefas que nós temos que cortar com o nosso calendário, muitas coisas, e nos ajustar à pessoa que nós somos. Outra coisa que eu acho que é muito importante para a gente aprender, se você não sabe, procure saber, é sobre o temperamento. O temperamento é uma parte nossa que dita todos os nossos relacionamentos. No relacionamento conjugal, com filhos, na escola, no trabalho, com amigos, em todos os lugares. E é muito importante a gente conhecer o nosso temperamento e é muito importante conhecer os outros temperamentos. Porque muitas vezes a gente acha que o marido, ou os filhos, ou um amigo está fazendo algo contra nós de propósito e eles estão apenas sendo eles mesmos.
Então é muito importante a gente saber. Por exemplo, um dos temperamentos é, vamos dizer, a clara colérica, que tem uma personalidade poderosa. Como que ela é? A clara colérica, ela é controladora e eficiente. Se você quer que alguma coisa seja feita, dá para ela. Ela não vai fazer da melhor qualidade, mas ela vai fazer. De um jeito ou de outro, ela vai fazer. E normalmente, a poderosa, ela é tida como uma pessoa um pouco sem sentimentos. Porque ela olha a tarefa. Se ela tiver que passar por cima de alguém, ela vai passando. Ela esquece os sentimentos dos outros, ela vai passando. A outra é a popular. A popular ama divertir-se. Ela tem uma lista imensa de gente no telefone, no Facebook, em tudo qualquer lugar. Essa é a popular. Então, essa é a Sara sanguínea. É a que move. Eu costumo dizer que os sanguíneos são filhos de padeiro, porque eles adoram mover as massas. Sempre. Outra é a Felícia fleumática. Ela é pacífica. E como pacífica, ela é calma, constante, pode fazer o mesmo trabalho tedioso por dias e dias e anos e anos. Também não. Então, esse é o tipo de pessoa, é o fleumático. E o outro temperamento é o melancólico, é aquela pessoa perfeita, organizada, detalhista e artística, mexe em computador, gosta de música, é todo desse jeito aí. E geralmente é aquela pessoa que você olha assim e diz: olha que parede branca linda, enorme. Ela diz: mas tem um pontinho preto lá. Essa é ela. Então, todos esses temperamentos têm positivos e negativos. O que eu gostaria de chamar a atenção como mãe, nós precisamos prestar muita atenção, porque a poderosa, ela não vai ser muito amorosa. Ela vai ter dificuldade de expressar amor. Para a mulher poderosa, colérica, expressar amor tem que ser intencional. Ela tem que decidir expressar, ela tem que se treinar a expressar, porque os filhos precisam receber. A popular tem que ter muito cuidado, porque ela é igual uma borboleta. Voa para todos os lados e de preferência os filhos vão ser os últimos a ver. O sapato dela já fica na porta de casa. Se ela tiver que sair, ela já tem que estar com tudo preparado. Em um segundo ela está pronta para voar. Então, nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque a mãe sanguínea, ela tem a tendência de olhar em os filhos como se fosse mais um na plateia. E os filhos não são mais um na plateia, são os únicos na sua plateia. Então, uma coisa que os filhos não aprendem de outra pessoa é organização, é suporte. E a mãe sanguínea tem muita dificuldade de dar isso, porque ela voa para todos os lados, ela quer estar envolvida em tudo, ela quer saber de todas as coisas. Outro ponto, a pacífica. A pacífica tem um ponto. Talvez a senhora que falou hoje aqui, talvez ela seja fleumática. Ela foi tão paciente com o filho dela, que só sendo fleumática, para ser tão paciente assim. O fleumático é paciente, é paciente, é paciente, vai acumulando, porque ele não é paciente porque ele quer ser paciente, é porque ele não quer confusão, ele não quer briga, ele quer evitar circulações, mas vai chegar um ponto que ele explode. Então, esse é o fleumático. E o perfeccionista é organizado, é inflexível, é muito capaz, é a melhor coisa para um empregador, mas é a pior coisa para uma família. Porque o perfeccionista, ele chega em casa do trabalho, depois de 12 horas de trabalho, e ele ainda se irrita porque a caneta não está no lugar adequado, porque aquilo ali está pendurado no torno na parede, e ele ainda chega morrendo de cansado e descansa arrumando a casa. Então, nós temos que entender que as pessoas são diferentes. Por exemplo, o sanguíneo descansa conversando com todo mundo. O colérico, ele descansa não vendo ninguém. De preferência, nem a televisão. Ele só usa a televisão para passar os canais. Mas ele não olha nada, ele fica só passando. A fleumática, sabe como que ela descansa? Dormindo. Se a fleumática tiver um problema, diz logo para ela assim: vai dormir, meu amor. Dorme sozinho, 15 minutos, meia hora, e você vai estar perfeito e resolver todos os problemas do mundo. É assim. Então, cada um de nós tem uma característica. E nós precisamos nos entender e entender as outras pessoas para a gente poder viver em paz. Outro ponto que é muito importante a gente saber é sobre o caráter. O caráter é formado por 3 partes. Uma, o temperamento que a gente acabou de ver, que é genético. Ninguém muda o temperamento, porque o temperamento você nasce com ele. O temperamento somente pode ser controlado pelo espírito, não é mudado não.
Você pode aprender mecanismos de outros temperamentos para equilibrar o seu, mas você não pode mudar. Você muda, por exemplo, como eu já tenho muitos anos nisso aí, de vez em quando uma pessoa vira para mim e fala assim: eu queria saber como é que é seu temperamento. Você parece um pouco colérica, porque o seu jeito de falar é forte, mas você trata bem as pessoas, talvez seja sanguínea, mas você também é muito tranquila. Quem sabe você é fleumática, mas tudo que você faz é muito exigente. Talvez você seja melancólica. Isso é o maior dia da minha vida. É quando alguém não consegue descobrir isso. A não ser que eu estiver fazendo conferência, que aí você sabe logo. Mas se eu estiver lidando com você e você não souber que olha o meu temperamento, para mim foi o maior presente que você pode me dar. Por quê? Porque a gente tem que aprender dos outros temperamentos e equilibrar o nosso. Ninguém é perfeito, todo mundo está em desenvolvimento, todo mundo tem que aprender com o outro. E o ponto é, mas quando vem aquela coisa que aperta os seus botões emocionais, adivinha como você reage? Você pode ser a pessoa mais controlada, mais estudada, mais preparada. Na hora do quente você age do jeito que você é. Por quê? Está lá, o seu temperamento está lá. Então, o que é importante no caráter? Uma terça parte é genética, e isso acontece com você e seus filhos, e o seu esposo. Uma terça parte genética veio no pacote. A outra terça parte foram os pais e autoridades que colocaram. Então, é reflexo de que os pais, a ausência dos pais, professores deram você. E a outra parte é o ambiente onde você viveu. Formou a terceira parte. O caráter e a integridade só estão preparados, prontos aos 18 anos. E aqui já vou falar uma coisa com antecedência. Mães de adolescente, por favor, quando seus filhos entram aos 13, eles dizem para você que eles já sabem tudo, que eles agora são capazes de tudo. Não acreditem. Eles continuam sendo crianças. Eles precisam de supervisão, eles precisam de papai e mamãe, e papai e mamãe são as pessoas mais fortes na vida deles ainda que eles estejam buscando os amigos, querendo coisas fora de casa, dizendo que eu não quero que você me veja mais na frente de ninguém, eu não quero que você me ponha mais na porta da escola, me pega lá na esquina, toda aquela coisa do adolescente. Ainda assim, a pessoa mais influente na vida do adolescente são os pais. O que nós estamos tendo hoje é que os pais estão abandonando os filhos na adolescência, porque eles acham que eles já são grandes. Eles acreditam no que os filhos estão dizendo. Isso é totalmente errado. Os filhos só vão terminar de se formar aos 18 anos. Então, filhos precisam de pais até os 18 anos, pelo menos. E depois disso, eles continuam precisando. Os meus têm 26 e 25 e continuam lá. Entende? Então, nós precisamos entender isso, que o caráter vai ser formado. Agora, nós nos preocupamos como formar o caráter dos nossos filhos. Olha só a história de Davi. Davi estava no campo cuidando de ovelhas, pastor de ovelhas. Ele foi retirado do campo e levado para ser rei de Israel. Sabe por quê? Por causa da integridade do seu coração e a perícia das suas mãos. Se nós queremos preparar os nossos filhos, nós precisamos ensinar os nossos filhos a terem caráter e integridade. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos a serem peritos em alguma coisa. Nós precisamos treinar nossos filhos para ter uma identidade pessoal naquilo que Deus colocou neles. Temos para isso gastar tempo com eles, para poder descobrir quem são eles e como eles podem ser úteis à sociedade. Mas eu não poderia sair daqui sem falar isso para vocês. Como se forma integridade e caráter nos nossos filhos? Com responsabilidade. Um dos erros maiores que os pais cometem hoje é dizer o seguinte: eu não tive isso, eu não tive aquilo, eu passei dificuldades, eu tive que lutar muito, meus filhos vão ter tudo que eu não tive. Errado. Segunda coisa errada: eu quero que meus filhos estudem, eu quero que meus filhos cheguem adiante. Isso não está errado, mas o que vem atrás é: por isso, meus filhos, a única coisa que eles vão fazer é estudar. Errado. Tem muitas horas no dia, e principalmente se a criança for inteligente, ele não precisa de muito tempo para estudar. Eu posso dizer a vocês, eu nunca estudei em casa. Nunca na minha vida eu abri um livro em casa para estudar. Onde eu gastava tempo? Jogando bolinha de gude, jogando ferrinho com os amigos do meu irmão, pulando nas árvores,
Eu nunca abri um livro para estudar. Por quê? Eu memorizo tudo. O que é dito, eu memorizo. Então, eu nunca precisei estudar. Se eu não fosse ocupada, eu teria dado maior trabalho. Eu já dei bastante. Mas eu teria dado mais trabalho. Por quê? Porque criança com muito tempo livre na mão não faz nada que preste. Então, nós precisamos ocupar os nossos filhos. Começar cedo com responsabilidade. Eu quebro aquela palavra de propósito. Para mim, treinar integridade e caráter é ensinar os nossos filhos a terem a habilidade de responder. Responder o quê? A frustração. Criança que tem tudo, não tem frustração. Responder às dificuldades da vida. Responder aos não, ao espere, não é tempo, eu sei melhor. Tudo isso respeitando a Deus, os pais e as autoridades. Se nós não ensinarmos isso aos nossos filhos, eles não vão ter caráter e integridade. Ok? Então, com trabalho de casa e com ensino, é como a gente faz. E sabe uma coisa muito legal? A maior parte da integridade não é ensinada com palavras. Obedecer, respeitar, não se ensina falando. Você não pode obrigar uma pessoa a aprender a respeitar. Sabe como que uma criança aprende a respeitar, a obedecer? Vendo você respeitar e obedecer. Vendo você respeitar os mais velhos, respeitar a autoridade, obedecer a autoridade, falar bem da autoridade, mesmo que a autoridade não preste. Se isso acontecer, eles aprendem. Vendo como você trata os idosos, isso, se ele ver em você, ele aprende. Se ele não vir, não adianta gastar o seu português. Outro ponto que nós precisamos ver é a nossa essência. Espírito, corpo e alma. Nós somos feitos essencialmente de amor. 90% de nós é amor. Todos os temperamentos precisam de amor. Todos. Nós precisamos amar, nós precisamos expressar, nós precisamos comunicar, nós precisamos elogiar. Eu quero fazer uma pergunta. Quantos de vocês aqui fizeram uma validação no dia de hoje? Sabe o que é a validação, né? É você fazer um elogio sem querer ganhar nada para alguém, só porque é legal elogiar. Alguém aqui fez? Pois é, deixa eu dizer para você. A validação é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Nós precisamos validar o nosso esposo, validar os nossos filhos, validar nossos colegas de trabalho. Nós precisamos estar mal acostumados, digamos assim, de validar todo mundo em todo momento. Essa é uma coisa essencial na nossa vida. Outro ponto que eu queria passar para vocês são os nossos papéis. Vocês sabem quantos papéis tem na mulher? É desse jeito. É muito, é incontável. A mulher está em todos os lugares e funciona em todos os papéis possíveis. Agora, eu queria perguntar uma coisa a vocês. Deus nos fez de uma maneira super, hiper especial. Deus nos fez muito capazes, mas não autossuficientes. Deus nos fez capazes de muita coisa, mas não para agir em todas. Deus nos fez capazes para que nós pudéssemos cobrir necessidades diferentes, mas nós não devemos atuar em todas elas. Vamos dar uma olhadinha. Meu estilo de vida. Vê se você se vê em alguma coisa. O que acontece com o nosso estilo de vida? Aquela tendência que a gente tem, aquela marca que a gente tem. E a marca, quando eu digo assim, você chega em algum lugar, você tem alguma coisa que te chama atenção. Às vezes você vê uma pessoa triste no canto, você já vai lá conversar com aquela pessoa. Tem pessoas que têm essa marca. Outra pessoa chega assim numa sala dessa e vê uma necessidade ali, corre lá e vai ajudar. Outra pessoa está vendo uma coisa que ser montada, ela vem e participa. Então cada um de nós tem uma marca diferente, é uma coisa que é nossa. Quando a gente vê a necessidade, a gente corre naquela direção nossa. Quando a gente vê a necessidade, a gente corre naquela direção. Então, nosso jeito de ser, mas as nossas necessidades não atendidas, fazem o nosso estilo de vida. Entenderam isso? A nossa marca, mas não as nossas qualidades, as nossas necessidades não atendidas. Olha só, por exemplo, a pessoa dominante, a coisa dela é ação. Ela negligencia relacionamentos. É muito perigoso uma mãe dominante. E nós temos dando uma
crise de mulheres poderosas. Não sei se vocês já olharam isso. O que está acontecendo? Mudou a percentagem de mulheres poderosas, dominantes? Não. Só que tem muitas famílias crescendo com só a mãe cuidando da família, a mãe tendo que ser mãe e pai. Então os filhos, ainda que não tenham temperamento, copiam a mãe. Então nessa situação, quando elas chegam a se casar, elas, mesmo que não sejam dominantes, elas vão ser mulheres poderosas, com a tendência de não abrir mão para aceitar o que o marido pode fazer, não deixar que ele supra a necessidade da casa, não confiar que ele cuide da conta de banco. Ela resolve tudo. Por quê? Mamãe fazia assim. Mamãe fazia assim, papai estava ausente, papai estava lá, mas não resolvia nada, papai sumiu. Então a maioria das mulheres estão sendo mulheres poderosas, sem necessidade. E elas estão infelizes e doentes, porque elas fazem coisas desnecessárias, quando o homem poderia ser ensinado, ajudado a fazer. Então, a dominante é muito perigosa para os filhos, porque os filhos não vão ver muito amor vindo dela. A controladora controla as situações, é muito boa na liderança, mas ela tem a tendência de dominar as pessoas. E aí, porque ela é dominante, ela quer que todo mundo faça as coisas do jeito dela. E se não for feita do jeito dela, vira um drama. Porque ela é forte para dominar, mas se não for atendida, ela vira a coisa mais estranha do mundo. Ok? Outro ponto, outra mulher. A mulher que só quer agradar. Ela considera os outros, mas negligencia a si mesma. Pensa em todo mundo, mas não para pensar nela. E isso é muito perigoso, porque quem não pensa em si mesma não amadurece. Quem não equilibra o ajudar os outros e cuidar de si mesma não amadurece, não forma bons relacionamentos e depois vai ficar vítima pro resto da vida chorando. Ok? Muito bem. Outro estilo de vida. A mártir. Ela considera as necessidades dos outros, mas ela usa isso. Ela não faz porque quer, para ganhar atenção. Ela tem um projeto e ela usa isso. Cuidado, pobre filho. Vocês já viram aquela história? Nossa, eu te dei toda a minha vida. Isso maior do mundo para que você chegasse nesse lugar. E é isso que você me dá em troca. Não é verdade? Alguém aqui já ouviu isso? Não é possível. Não é possível. Não creio que ninguém tem estudado nada disso. Muito bem. A doadora. A doadora considera a necessidade dos outros e negligencia. E o que acontece? Ela parece com outros, mas a doadora, ela tira de onde não devia para dar. A doadora excessiva, ela tira de onde não devia para dar. E muitas vezes os filhos ficam negligenciados, a necessidade da casa fica negligenciada e o esposo fica negligenciado em função disso. A possessiva sabe bem o que quer, luta com o egoísmo. Essa é o contrário, ela só pensa nela. É o que eu quero, o que eu gosto, como eu gosto, aonde eu gosto, e todo mundo tem que se ajustar ao meu redor. Porque a vida vai ser do jeito que eu quero. Essa pessoa não devia casar, não devia trabalhar, não devia ter filhos, porque a vida não pode se ajustar a ninguém. Nós temos que nos ajustar à vida. O outro ponto é a charmosa. A vida da festa, né? Maravilha quando ela está lá. Busca a atenção dos outros a vida inteira. Mas tem uma coisa, olha só. Quando ela não consegue o que quer, ela fere. Ela fere. Ok? Perigoso uma mãe assim, né? A observadora vê a figura total. Ela fica observando tudo. Antes que ela entre, antes que ela fale, antes que ela chegue, ela observa tudo no ambiente. Por quê? Porque ela quer ter segurança de onde ela pode se filtrar ou se ela vai ser aceita. Porque se ela não for aceita, ela se isola. Ela não se comunica. Ela não recebe amigos dos filhos em casa. Primeiro ela julga tudo e ela faz a decisão do jeito que favorece a ela. Depois nós vemos a participante. Ela ama envolver-se em muitas atividades e não sabe dizer não. Ninguém aqui é assim, não é verdade? Não sabe dizer não. Então, como nós vimos, o estilo nosso de vida pode influenciar muito o meu sucesso na vida, pode influenciar o sucesso do meu casamento, pode influenciar o sucesso da vida dos meus filhos. Tudo pode ser tocado pelo meu estilo de vida. E o ponto que eu digo a vocês é o seguinte: todos esses estilos de vida estão acontecendo em função de necessidades não atendidas. Agora, olha bem, mãe e pai deviam ser as pessoas mais maduras, equilibradas e consertadas, porque eles precisam formar vidas.
Já pensou a tristeza que é uma mãe lutando e competindo com os filhos na atenção, no espaço, no tempo, no direito? Quantas vezes eu escuto mãe dizendo: mas agora, eu quando era adolescente, jovem, eu não tive direito, hoje eu tenho direito, eu quero passear, eu quero estudar, é meu tempo. Não! Se você quiser o seu tempo, não case e não tenha filhos. A partir do momento que você casou, você perde pelo menos 50% dos seus direitos. Quando você teve filho, você perdeu os outros 50%. Aí, Alba. O ponto é esse. Nós temos que entender o que é que nós queremos. Não adianta querer duas coisas ao mesmo tempo. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. A física já diz isso. Então nós temos que saber o que é prioridade. Se a prioridade é passear, comprar coisas, estudar, trabalhar, não casa, não tenha filho. Esse era o meu plano de vida. Meu marido veio e estragou tudo. Eu queria ficar solteira a vida inteira. Eu nunca tive intenção de casar. Por isso Deus teve misericórdia de mim e me mandou meu marido. Porque senão eu não tinha procurado ninguém. Ele se apaixonou. Não, ele me... Você caiu. Eu caí. Ele me enganou. Ele chegou assim, devagarzinho, como o jeito dele. Vocês já viram? Ele está sempre por todo lado. Ele chega devagarzinho, como quem não quer nada. Eu tinha, naquele tempo, uma amiga que namorava alguém e o irmão desse alguém achava que era meu namorado e não me deixava em paz. Então ele chegou quietinho, sem fazer alarido, e disse assim: você está tendo um grande problema, né? Eu falei: não. Ele falou: eu tenho observado, esse menino não me deixa em paz, Então, eu posso te ajudar. Eu falei: sim. A gente pode fazer o seguinte: vamos fazer de conta que a gente é namorado. Então, se ele vê que você está andando comigo, saindo comigo e tudo mais, então ele vai ver que ele não é seu namorado. Eu falei: parece um plano bom. Caiu com uma patinha. A história já está aí. 38 anos de casado. 38 anos de casado. Ele deve ter aprendido algumas táticas. O que acontece com a nossa vida? Muitas vezes a nossa vida se enche de frustração porque nós estamos tentando fazer dos nossos esposos, do nosso trabalho, da nossa vida, dos nossos filhos, algo que nós não podemos fazer. Nós precisamos ter a consciência do que é possível e o que não é. O que é possível, a gente faz. O que não é, a gente deixa com Deus. Não tem nada que eu possa fazer para mudar meus filhos. Nada que eu possa fazer para mudar meu marido. Nada que eu possa fazer para mudar minha melhor amiga. Não tem nada que eu possa fazer para mudar as pessoas que eu amo. Mas eu posso mudar a mim mesma. Esse eu posso. Então, aqui é o lugar onde eu trabalho. Não neles, em mim. Se por acaso Deus tivesse misericórdia de mim e quiser mudar-los, Deus vai mudar-los. Mas eu não posso mudar ninguém. Não tem jeito de tentar. Então, frustração é tentar fazer aquilo que as nossas forças não permitem. Sempre que você se sentir frustrada, lembra de mim e diz: estou fazendo algo que minhas forças não permitem, por isso eu estou frustrado. Ok? Outro ponto que eu queria deixar com vocês, e agora eu quero que vocês prestem atenção, porque esse é o meu ponto alto. A mulher. Eu vou dar para vocês uma breve descrição da mulher. A mulher foi criada por Deus com propósitos especiais, nós sabemos. Ela, vamos pensar na mulher como se fosse uma borboleta. Você, quando vê a borboleta sendo formada no casulo, você pensa: nossa, que ser frágil. Você vê ela sendo transformada, daqui a pouco ela sai bonita e você olha para ela voando e diz: nossa, linda, mas continua frágil. O ponto é, nós como mulheres, quando nós crescemos, nascemos, as pessoas nos veem como crescendo, é muito maior do que pode ser visível ao olho. E nós vamos crescendo e vamos ficando bonitas por dentro e por fora como uma borboleta. Só que nós temos uma missão. Uma das nossas missões é ajudar o homem no ponto de vista pessoal. E outro das nossas missões é ajudar ao nosso esposo, que seria, no caso, o homem especial da nossa vida, né, dentro da nossa responsabilidade como mulher. E nós temos outro papel muito importante, que é ajudar os nossos filhos. Vamos dar uma olhada em volta disso.
Ajudando o homem, de um modo geral, todo homem precisa da ajuda de uma mulher, mesmo que não seja esposa dele, uma secretária, uma amiga, uma pessoa que trabalha, que faça, alguém no ministério, alguém na organização. A mulher, ela é uma torcedora oficial, ela consegue muitas coisas que ninguém consegue. Ela é do seu esposo, ela é amiga, confidente, ela é a geisha. Se ninguém sabe o que geisha é, procure saber e procure ser a melhor possível. Ela é uma geisha, ela é uma conselheira. Dos seus filhos, ela é a supervisora, ela é o modelo, ela é aquela que recompensa. Com relação ao homem, de um modo geral, ela ajuda as organizações, geralmente dirigidas por homens, ministérios, ela ajuda líderes e autoridades, quando mesmo ela não é líder ou autoridade. Ela pode estar nos dois papéis, mas tudo isso depende da mulher para funcionar. Ela anima, ela completa, ela satisfaz. A mulher é ajudadora, por isso ela ajuda o esposo dela a ser pai. O homem precisa de ajuda para ser pai. Ela ajuda o esposo a ser o líder espiritual da casa. Ela ajuda o seu esposo a ser um profissional. Ela ajuda o seu esposo a ser um amigo adequado. Então a mulher, ela é ajudadora em todas as áreas da vida. Ainda assim, a mulher, ela trabalha na igreja, numa profissão, na sociedade, e ela é mentora de todo mundo ao redor dela. Ela também atua em outra área, a área da família, dos seus parentes e amigos, e ela é a consultora de todo mundo. Normalmente, eu diria a vocês, isso aqui são funções que a mulher desempenha sem profissão. Ok? Sem profissão. Você acha que é pouco? Por isso eu te faço uma pergunta muito simples. Por que você está quebrando cabeça para ter profissão quando seus filhos estão crescendo? Olha o quanto você tem para fazer. Fora isso, o que você tem que fazer com eles. Porque a criança, e agora eu vou matar metade das mulheres presentes, perdoe-me, não me ataquem de volta. Ok? Mas as crianças não precisam de pré-school, não precisam de escola, babá, daycare. Criança precisa de mãe e pai até os 6 anos de idade. Aqui é a palavra da psiquiatra, não é só professora, ok? Não precisa. Nós estamos queimando os neurônios dos nossos filhos sem necessidade, dando demasiada informação que eles não estão preparados, dando telefone, dando iPad, dando tudo, televisão no quarto. Tudo isso é destruição total para os nossos filhos. Ok? Se você não sabe muito bem e quer saber, leia o livro de Augusto Cury, que eu não sei o nome, diz professores, isso assim, pais, não sei o que. Pais fascinantes. Isso. Ele lá fala da síndrome do pensamento acelerado. E é isso que nossas crianças estão tendo. Nossas crianças não se satisfazem mais com nada, porque eles têm tudo antes da hora. E quando chega a hora que eles deveriam ter, eles não têm mais desafios. Aí eles se metem em quê? Em tudo que não for possível controlar. Em droga, em sexo, em corrida, em coisas perigosas. Por quê? Porque aquilo que eles deviam ter tido agora, eles tiveram quando era criança. Está tudo fora do lugar. E a sociedade faz isso e nós nos submetemos a isso. Na realidade, nós somos autoridade na vida dos nossos filhos. E nós deveríamos concentrar nossa atenção em tudo aquilo que nós podemos, devemos e que é a nossa missão fazer. Quando a gente cumprir a missão, do seguinte modo: eu estudei antes de casar, não me casei até me formar. Me casei com uma profissão, certo? Quando eu me casei, fiquei 11 anos sem ter filhos, que eu não podia ter filhos. Aproveitei bastante, conhecer meu marido, desfrutar a presença dele, crescer na minha profissão um pouco, e aí vieram os filhos. O que eu fiz quando vieram os filhos? Parei tudo, quase morri. Eu já disse a vocês que eu não sou daquele tipo. Então, quase morri. Mas eu parei tudo para dar tempo e atenção aos meus filhos. E quando eles começaram a ir para o colégio o dia inteiro, eu aí comecei a trabalhar
chegando de volta 1 hora antes, ou escrevendo artigo, fazendo coisas que eu podia fazer para estar disponível quando ele chegar de casa. Nunca deixe uma criança chegar em casa sem os pais presentes. Nunca confie que a criança vai se manter bem na frente de um telefone, de uma televisão, de uma internet, sem a presença e supervisão de adultos. Não confie nisso, não deixe o menino te enganar dessa forma. Ok? Então, sempre estava em casa 1 hora antes deles chegarem, ou chegava junto com eles. Então, essa é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. E eu fiz, eu sofri, eu vi Mulan. Quem conhece Mulan aqui? Eu odeio Mulan. Eu assisti Mulan 250 milhões de vezes. Mulan é um desenho animado chinês que tem uma menininha que vem. Lindo, lindo. Caramba, fala isso perto de mim, não. Eu assisti, minha filha sabia todas as falas do Mulan. Ela ouvia e falava junto com os bichinhos. Gente, odeio que não aguento, mas eu escutei todas as 250 milhões de vezes, porque ela não tinha nada com isso. Eu quis ter filho, o problema é meu, não dela. Mãe nervosa não existe. Não existe. E eu ficava. Mas eu engolia e segurava até meu marido chegar, e quando ele chegava, eu jogava na mão dele e disse: distrai. Ia para o banheiro, entrava embaixo do chuveiro e gritava, e chorava, e limpava o rosto e saía maravilhosa. Porque eles não merecem, eles não têm nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Foi a minha decisão. Então nós temos que pensar, nós temos muita coisa. Nós precisamos desenvolver as crianças, psicomotor, socialmente. A gente precisa ir no parque com elas, deixar elas se sujarem de lama, subir em árvore, ralar o joelho. Gente, essa é a coisa mais saudável para a criança, é não estar na escolinha. É estar no parque, rolar no chão, andar de bicicleta, cair de cima da árvore. Isso que a criança precisa até 6 anos de idade. Ouvir história de papai e de mamãe, ter mamãe e papai com tempo para ela e dizer: você é importante, eu te amo, você vai poder chegar o mais longe que você puder na vida, tudo que você quiser está aos seus pés, você é especial. Toda criança precisa ouvir isso. E mãe e pai foi feito para isso. Então aqui nós temos a missão da mulher. A mulher é a ajudadora adequada do homem e ela tem um papel muito especial nos nossos papéis emocionais. Vocês sabiam que a criança só cria vínculo com a mãe? Não tem vó maravilhosa, não tem tia excelente, não tem daycare super equipado que faça com que seu filho desenvolva vínculos. Se ele não desenvolver vínculo, ele vai ter problema com relacionamentos de amizade, com relacionamentos de casamento, problemas com estresse, problemas com uma série de coisas. Tudo isso vem do vínculo que só a mãe dá. Suporte, só a mãe pode dar. Organização, só a mãe pode dar. E aí, eu faço um pedido especial às sanguíneas. Mãe sanguínea, se controla. Faz uma listinha, aprende a seguir, disciplina. Porque filhos só aprendem organização da mãe. O pai pode ser perfeccionista. Eles olham para ele e falam: ok, e vai embora. Filhos só aprendem organização da mãe. Da mesma forma que filhos somente, por exemplo, a filha. Quando a mãe vem, a filha, você sabe que tem tempos que a criança gosta de vestir a roupa da mãe, botar as joias da mãe, sapato da mãe, toda essa história. Quando ela vem e passa pela mãe e a mãe diz: nossa, que linda, ela olha e fala assim, e vai embora. Aí ela fica passando para lá e para cá na frente do pai, para lá e para cá, até o pai se dar conta e falar assim: bonita filha. Por quê? Ela foi feita para ouvir elogio masculino. Ela precisa disso, certo? Então tem certas coisas que a mãe pode dar, mas tem coisas que só o pai pode dar. A mãe dá vínculo, suporte e organização. Nada mais que isso. Então a mãe é aquela pessoa que vai colocar. Eu vou colocar para vocês as 4 fases de desenvolvimento bem rápido. A primeira fase é criar vínculos, onde a mãe é importante. De 0 a 5 anos, total. Nenhuma mãe deveria trabalhar se seus filhos têm de 0 a 5. A não ser que você esteja passando fome, não tem onde morar, está morando embaixo da ponte, e meu marido vai brigar comigo outra vez hoje, porque ele disse: você é muito dura quando você fala isso. Mas sabe por que eu sou dura? Porque eu recebo no meu consultório os resultados disso. Por isso, certo? Mãe não poderia trabalhar até que os filhos tenham pelo menos 5 anos
anos de idade. Ela precisa dar tempo, dar plantão em casa. Eu sempre brinco com minhas amigas psicólogas, quando vêm reclamar dos filhos, disso, daquilo, eu falei, eu sei qual foi o seu problema. Você levou o seu resumê para tudo quanto é entidade ao redor da casa. Esqueceu de aplicar o seu resumê em casa. Era lá que precisava. E muitas vezes a gente faz isso, a gente esquece de levar o nosso resumê para casa. Mãe é tão importante que filhos não podem ser bem-sucedidos se eles não tiverem a mãe presente. Eles vão ter dificuldade. Você sabe que os Estados Unidos não aceita em postos de dificuldade, como por exemplo, controlador de voo. Se a pessoa foi excelente estudante em tudo, é um tremendo controlador de voo, passou em todas as provas, em todas as matérias, com A+, com A+. Sabe qual é a prova que reprova os controladores de voo? Eu sei. Qual? Sem falar que a gente vai separar, é só não falar. Só falar, eles vão investigar, não tem jeito de esconder. Meu filho está entrando, aplicando na polícia de Nova York. Ele já passou em todos os testes. Você sabe o que essa semana aconteceu? O investigador que vai investigar ele por 2 anos se ele entrar na polícia, telefonou para ele e disse, você levou uma multa de trânsito de velocidade e não reportou para mim. Eu não vou assinar o seu nome por 4 anos. Ok? Então, certas coisas e certas profissões são muito sérias. E uma das coisas que pega é isso. Filhos de pai separado, se os avós vivem juntos, a família tem contato, tem problemas de disputa na família, eles investigam tudo isso. A família é o ponto básico de muitas coisas. E quem é o pivô central da família? A mãe. Nós somos muito importantes no futuro dos nossos filhos. Outro ponto é que os filhos, todos nós só formamos um sistema chamado sistema calmante quando a mãe está presente. E sem esse trabalho de a mãe estar presente, o que nós não conseguimos? Nós não conseguimos fazer frente a estresse, nós não conseguimos de confiar em amizades e de ser transparentes. Muitas vezes nós nos casamos e não conseguimos ficar casados. Tudo isso está nesse sistema autocalmante que não foi formado porque a mãe não estava presente. Outro ponto é estabelecer limites. Limites a gente forma de 1 a 5 anos de idade. Quem forma não é a mãe, é o pai. E o pai forma o sistema de segurança. Então a criança, para se lançar nos trabalhos novos, para arriscar e ir mais além daquilo que ela acha que poderia, do que ela estudou, para ela crer que ela pode chegar a algum lugar, ela precisa desse sistema de segurança. E o sistema de segurança é o pai. A coexistência entre 5 e 12 anos, coexistência do bem e do mal, perfeito e imperfeito, perdão e papéis. E o último, então, ponto é tornar-se um adulto. Por que eu estou mostrando isso a vocês? Não é para falar da matéria, eu quero fazer uma ressalva. Se você olhar, nós, durante o ponto do trabalho, o tempo dos vínculos, nós preparamos as crianças para a segunda fase da vida. O limite prepara a criança para a próxima fase da vida. Na coexistência do bem e do mal, que ela está de 5 a 12 anos, ela é preparada para ser um adolescente. Se vocês não sabem, uma criança precisa saber princípios morais, éticos, religiosos, antes dos 13 de idade. Porque de 13 a 18, nada entra na cabeça da criança. Só o que ela já tem lá dentro pode ser alcançado. Mas coisas novas, valores novos, por isso que o adolescente chega para você e você diz assim, escuta, arruma o seu quarto, faz isso assim, assim, você sabe disso, vai receber esse castigo, você entendeu? Entendi. Repete para mim. Ele repete. Vai fazer? Vou, mãe, com toda certeza. Você dá as costas, 2 dias depois, nada está feito. Aí você fala, tá brincando, tá me afrontando. Não, não tá. Só que quando você saiu dali, apagou aquilo tudo, porque não tinha onde segurar dentro da cabeça dele. Na realidade, não tem onde segurar se aquilo não foi treinado com ele por todos os anos. Não vai aprender nada novo. Precisa começar de pequeno e tornar-se uma coisa natural para aquilo crescer e estar dentro da cabeça. E quando chega de 13 a 18 anos, não é época de ser adolescente. De 13 a 18 anos é época de treinar, tornar-se adulto. A gente ensina a escrever cheque,
a guardar, a receber a correspondência, a selecionar a correspondência, fazer cheques para fazer contas da gente. A gente senta junto, ensina como pagar as contas, como fazer o cheque, que datas tem que manter, como manter um cartão de crédito, como manter uma conta de banco. Isso é o que se ensina a adolescente. Os adolescentes estão por aí voando por todo lado e ninguém está ensinando nada a eles. Aí chega aos 18 anos e diz assim: você agora é um adulto, se vira. E eles começam a fazer besteira. Certo? Cada fase é para ensinar a próxima. E se a gente não está fazendo isso, a gente está perdendo tempo. E nós somos, vocês conhecem muito bem o óvulo, certo? Todo mundo já ouviu falar dele, ok? O óvulo é uma célula especial da mulher para reprodução. O óvulo, ele tem uma parede muito interessante. O óvulo, quando a pessoa tem uma relação física, o espermatozoide entra e vai procurar o óvulo. Quando os espermatozoides, bilhões deles, chegam e atacam, todos eles lançam ácido para quebrar a parede do óvulo para entrar. O que acontece? Só um ou no máximo 2 conseguem. A célula não deixa, porque ela tem uma parede seletiva. Ela abre, passou o primeiro, escorregou o segundo, no máximo ela fecha. E ali ninguém entra mais. Por que eu estou falando isso? Porque nós como mulheres, nós como mães, nós como amigas, nós somos divinamente poderosas. E nós não sabemos disso. Nós somos poderosas porque nós somos feitas para sermos paredes intransformíveis. Onde nada entre no nosso casamento, na nossa vida, na vida dos nossos filhos, que nós não tenhamos permitido. Nós temos esse valor. Nós temos esse poder. E é isso que nós precisamos fazer. Nós somos tremendamente importantes. Como mães de todos os tipos, nós sempre temos autoridade sobre a vida de alguém. E nós precisamos zelar pela vida dos outros. Nós precisamos cuidar profundamente uns dos outros. Certo? Então, eu quero dizer para vocês aquilo que eu escutei desde criança lá no Brasil. A mão que embala o berço governa o mundo. Tem muita mulher buscando propósito na vida, meu lugar na sociedade, a minha profissão, o meu direito, o meu tudo. A mão que embala o berço governa o mundo. Não há posição mais perigosa, não há posição mais poderosa, não há posição mais privilegiada do que ser mãe. Por isso nós devemos nos concentrar nisso, certo?